Gente, a prova do anjo de hoje foi insana e terminou com um recado ácido que deixou todo mundo chocado. Um brother conquistou a imunidade e, na hora de definir o monstro da semana, ele não perdoou e mandou uma indireta pesada que cortou o clima. E olha, se inscreve no canal e deixa aquele like agora, porque eu vou te contar cada detalhe dessa prova emocionante e dessa provocação que promete render muita treta. A prova do anjo de hoje foi patrocinada pelo iFood e veio com um prêmio suculento. Além de ser autoimune, quem ganhasse ainda levaria R$ 5.000 no app do iFood. Ou seja, estava valendo muito a pena se esforçar nessa prova, porque além da proteção total no jogo, ainda tinha grana envolvida. A dinâmica foi dividida em duas fases, e a primeira era em duplas. Os brothers se juntaram em pares para disputar quem conseguiria a melhor pontuação e avançar para a final. Mas teve um detalhe cruel logo de cara. A Solange ficou sem dupla. Isso mesmo, ela foi a única que não conseguiu par e automaticamente ficou de fora da prova. Imagina a frustração de nem poder competir. As duplas formadas foram Leandro e Samira, Marcelo e Maxiane, Ana Paula e Milena, Brígido e Cowboy, Capetinha e Juliano, Jordana e Sol, PA e Matheus, Sara e Jonas, Breno e Marciele e Chayane com Gabriela. Eram 10 duplas disputando uma vaga na final, então a competição estava pesada. A prova aconteceu dentro de uma bag gigante do iFood e olha que dinâmica interessante. Cada dupla tinha 2 minutos para apertar o máximo de telas que conseguisse. As telas acendiam de forma aleatória em duas cores, branca e vermelha. Quem estava com colete vermelho tinha que apertar só as vermelhas e quem estava com colete branco tinha que apertar só as brancas. Parece simples, mas no desespero dos 2 minutos, com as telas acendendo aleatoriamente e os dois se esbarrando dentro da bag, a coisa virava um caos. Cada acerto valia 1 ponto, mas se apertasse a cor errada, aquela tela era cancelada e não valia nada. Então tinha que ter atenção, agilidade e comunicação com a dupla. Depois dos 2 minutos apertando telas, vinha a segunda parte: escolher um dos 10 totens espalhados pela prova. Cada totem tinha um cartão do iFood escondido com uma pontuação extra que podia variar muito. Alguns davam 2 pontos, outros davam 10. Era uma dose de sorte que podia fazer toda a diferença no resultado final. A primeira dupla a encarar foi Ana Paula e Milena. E olha que cena hilária! As duas se jogaram com tudo na prova, apertando botões freneticamente. O Tadeu foi comentando: Ana Paula está morta de cansaço, as duas ofegantes. E a Ana Paula não aguentou e gritou: Não quero mais! Depois ainda soltou: Mata a véia assim, Tadeu! A Ana Paula ficou tão exausta que parecia que os nervos dela não iam aguentar o tranco dessa bag do iFood. E não é só o cansaço físico. A pressão desse jogo, com alguns brothers tendo que ser cirúrgicos para tentar ganhar enquanto é alvo da casa, detona o sistema nervoso. Se você também sente esse desgaste, com aquelas pontadas ou formigamentos de puro estresse de acompanhar cada treta, você precisa conhecer o NervoCure Max. Ele ajuda a regenerar seus nervos e te dá o equilíbrio que os participantes tiveram nessa prova. Clica no primeiro link da descrição e escaneie o QR Code. Elas conseguiram 42 pontos nas telas e escolheram o totem 1, que deu 7 pontos extras. Total, 49 pontos. Um resultado médio que deixou a dupla preocupada, porque elas sabiam que outras duplas podiam fazer muito melhor. Em seguida, vieram PA e Matheus, e o PA simplesmente se jogou de um jeito que até perdeu o tênis. O Tadeu comentou que o Matheus achou que tinha apertado o botão para começar e perdeu tempo, mostrando que faltou entrosamento. Mesmo assim, eles fizeram 50 pontos nas telas e pegaram o totem 6 com 5 extras. Total, 55 pontos, assumindo a liderança. Mas aí veio a dupla que ia dominar a prova. Sara e Jonas entraram focadíssimos e o Tadeu foi elogiando. Eles estão indo muito bem, Jonas está muito atento. A sintonia dos dois era perfeita e eles conseguiram 54 pontos nas telas. Na hora de escolher o totem, foram certeiros, pegaram o totem 8 que tinha incríveis 10 pontos extras. Total, 64 pontos. Com essa pontuação, Sara e Jonas dispararam na frente e colocaram uma pressão gigante nas duplas que vinham depois.
Todo mundo sabia que bater 64 pontos ia ser muito difícil, então a disputa passou a ser por quem chegaria perto. Marcelo e Maxiane entraram tentando superar, mas o Tadeu percebeu o erro de estratégia deles. Olha como eles se perderam. Essa estratégia de voltar muito para trás talvez não seja a melhor. Perde muito tempo. Eles fizeram 50 pontos e pegaram um totem ruim com apenas 5 extras. Total, 55 pontos, empatando com PA e Matheus. Cowboy e Brígido entraram com muita energia e rolou uma cena engraçada. O cowboy caiu durante a prova, mas não se intimidou e foi rolando pro botão. O Tadeu adorou. Gostei do rolamento do cowboy. Depois comentou rindo. Brígido não consegue nem mais falar. Ele só empurra o cowboy para a tela vermelha. Quase jogou o cowboy para fora da bag. Eles fizeram 50 pontos mais 5 do totem. Total, 55 pontos. Sol e Jordana tiveram um desempenho fraco, com 45 pontos nas telas e apenas 2 no totem. Total, 47 pontos. Gabriela e Chayane foram pior ainda, fazendo apenas 40 pontos nas telas. Mesmo com 5 do totem, somaram só 45 pontos no total, ficando em último lugar. Samira e Leandro conseguiram um resultado bom, 48 pontos nas telas, e tiveram sorte no totem pegando um que valia 10 pontos. Total, 58 pontos, chegando perto, mas não o suficiente para ameaçar Sara e Jonas. Capetinha e Juliano foram a dupla que mais chegou perto. Eles fizeram 52 pontos nas telas e também pegaram o totem de 10 pontos extras. Total, 62 pontos. Por apenas 2 pontos não conseguiram superar Sara e Jonas. Devia estar desesperador saber que faltou tão pouco. Breno e Marciele fecharam as disputas com 51 pontos mais 2 do totem, totalizando 53 pontos. E com isso, Sara e Jonas foram oficialmente classificados para a grande final da Prova do Anjo com seus impressionantes 64 pontos. A dupla comemorou muito, porque sabia que tinha feito uma prova perfeita. Eles arrasaram nas telas e tiveram sorte no totem, combinação ideal para garantir a vaga. Mas agora vinha a parte tensa. Eles teriam que disputar entre si para ver quem realmente levaria o colar de anjo. A segunda fase da prova foi individual e aconteceu no gramado da casa. Tinha várias bags numeradas espalhadas e a dinâmica era simples, mas cheia de tensão. Cada um ia escolhendo uma bag e abrindo para ver se tinha mensagem positiva ou negativa dentro. Quem tirasse 2 mensagens positivas primeiro, ganhava o anjo. Sara abriu a primeira bag dela e... 1 ponto para Sara? Ela começou na frente, deixando o Jonas pressionado. Mas ele não se abalou, escolheu sua bag e conseguiu empatar. Jonas e Sara estavam com 1 ponto cada, então a próxima rodada seria decisiva. A tensão estava no ar, porque qualquer um dos dois podia ganhar. Sara tinha jogado uma prova impecável e merecia demais. Jonas também tinha sido perfeito e queria muito essa imunidade. Os dois escolheram suas próximas bags e abriram ao mesmo tempo, e o Jonas ganhou. Ele tirou a segunda mensagem positiva e se tornou o anjo da semana. A comemoração foi explosiva, com ele gritando: "É bi, caralho, é bi! Quanto mais alvo, melhor!" A expressão "é bi" significa que ele é bicampeão, ou seja, já tinha ganhado o anjo antes e agora conquistou de novo. A frase "quanto mais alvo, melhor" já mostrava a confiança dele de que está blindado agora. Com a imunidade autoimune, ele pode falar o que quiser, fazer o que quiser e ninguém pode tocar nele essa semana. É a sensação de poder absoluto que todo participante sonha em ter. Mas aí veio o momento que todo mundo estava esperando. A hora de definir o monstro da semana. E foi aqui que rolou o recado ácido que deixou a casa em choque. O Jonas escolheu a Chayane como monstro. E olha a justificativa dele. Ela me julgou. Na próxima vez, é bom ter um pouco mais de noção. Nossa! O clima cortou na hora. A Chayane tinha apontado o Jonas no sincerão. E agora ele estava cobrando a fatura. A provocação foi direta e sem rodeios, mostrando que ele não esqueceu e não perdoou. A Chayane até perguntou: "Pode responder?" E o Jonas, todo poderoso com seu anjo, falou: "Pode." A resposta dela foi bem contida. É isso. É o jogo. Mas dava para perceber que ela estava incomodada com a situação.
Virar monstro já é ruim, mas virar com uma justificativa dessas, em tom de cobrança, é pior ainda. Só que o Jonas não parou por aí. Ele continuou desabafando. Foi falar coisa pra mim sem saber direito. Com um dia na casa e me julgar, a revolta dele era clara, mostrando que ele achou um absurdo a Chayane ter apontado ele no Sincerão quando ela mal conhecia todo mundo ainda. Mas aí a treta escalou. A galera foi pra cozinha e o climão entre Jonas e Chayane continuou. Pesado! A Ana Paula até cutucou. Você não tem dó dos outros, né, Jonas? E a Chayane respondeu defendendo ele. Não é pra ter não, é o jogo. Você tá certo. Se fosse eu colocaria você ou a Sara. O Jonas aproveitou para jogar na cara dela. Lógico! No Sincerão, você julgou um negócio totalmente errado, mas a Chayane não deixou barato e rebateu com tudo. Não julguei. Ainda te acho mentiroso, porque você ainda nem assume que estava olhando com ódio, com raiva. O Jonas negou. Nenhum momento. Mas a Chayane foi cirúrgica na resposta. Tu é doido, é? Tem câmera. Tava olhando com raiva. No outro dia você não conseguiu nem olhar na minha cara. Quer que eu fique aí? Que lindo. Acha que vou ficar babando ovo de você? Me poupe. E o Jonas mandou uma provocação. Vai enrolar linha lá um pouquinho. Vai passar uns 4 dias enrolando linha. Mas aí a Sara entrou na conversa tentando amenizar. A gente tava falando bem de você pro seu azar. O Jonas respondeu com sarcasmo. Que legal! Tô tão feliz! A Sara insistiu. Estávamos os 3 falando bem de você. E o Jonas jogou na cara dela de novo. É ruim falar bem da pessoa e a pessoa falar que tá olhando com raiva. Vai enrolar linha um pouquinho. A Chayane então rebateu com classe. Não pedi para falar bem de mim? Nem para gostar de mim? Não. Mas o Jonas não desistiu e encerrou com mais uma cutucada. Vai ser muito bom enrolar linha. Foi a provocação final mostrando que ele tá adorando ver ela sofrer no castigo. O castigo do monstro dessa semana é chamado enrolação. E olha que trabalhoso! A Chayane vai ter que enrolar linhas sem novelos, separando por cores. Toda vez que tocar a música do castigo, ela tem que ir para o cantinho e começar a trabalhar. E tem um tempo predeterminado para terminar. O pior, se ela não conseguir cumprir no tempo, fica fazendo o castigo até a próxima rodada. Ou seja, pode virar um inferno sem fim se ela não for rápida. É daqueles castigos chatos que cansam mentalmente, porque exige concentração e paciência. Então, resumindo essa prova do anjo explosiva, Jonas conquistou a imunidade se tornando bicampeão. Garantiu R$ 5.000 no iFood e ainda mandou um recado ácido para Chayane ao colocá-la no monstro. Ele deixou claro que não esquece quem joga contra ele e que agora blindado vai aproveitar para jogar pesado. E você? O que achou dessa provocação do Jonas? Ele tá certo em cobrar a Chayane por ter apontado ele ou foi desnecessário? E será que a Chayane vai conseguir cumprir o castigo do monstro no tempo ou vai ficar presa nessa enrolação a semana toda? Comenta aqui embaixo sua opinião, porque eu quero muito saber o que vocês acharam dessa dinâmica e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora quando tem treta no BBB.